Gente, nós vamos voltar a falar do caso daquele acidente no Água Verde que tirou a vida da Bernadette Andréia Batista. Você com certeza vai se lembrar dessa história. O advogado do Marcelo, o empresário, dono de uma loja de carros, que dirigia um veículo que estava andando na preferencial certinho, mas que foi atingido pela Bernadette, que furou a preferencial. Então, o advogado deste empresário agora contratou um perito para analisar melhor a cena do crime. Por que eu estou usando essa expressão crime? Porque, de acordo com os policiais que investigam o caso, o Marcelo cometeu crime ao abandonar o local do acidente. Sim, ele andava na preferencial, mas ele não prestou socorro à mulher que estava dentro do veículo encarcerada e pedindo ajuda. Será que o perito que analisa esse acidente pode trazer alguma informação nova nesse caso todo? É o que nós vamos ver agora. Cruzamento das ruas Acre com o Amazonas, no bairro Água Verde. Esse foi o ponto de partida de uma perícia contratada pela defesa do motorista Marcelo Schiavinato, de 46 anos. O empresário se envolveu num grave acidente de carro que tirou a vida de Bernadette Batista Scremin, de 49 anos. Na noite do dia 27 de agosto, o carro em que ela estava foi atingido pela Land Rover do empresário. Ele fugiu do local, deixando para trás a outra motorista em estado grave. Dentro do carro importado, a polícia encontrou várias garrafas de cerveja. Bernadette foi socorrida e encaminhada ao Hospital do Trabalhador. E lá até conseguiu gravar um vídeo. Eu reduzi um pouco a velocidade, porém não tem visibilidade boa ali naquela região. E acabou que colidi com outro veículo. Eu vi que um senhor alto se aproximou próximo de mim. Eu pedi socorro para ele. Ele chegou próximo a mim e com um cheiro forte de alcoolismo, que eu acredito que ele estava alcoolizado. Ele simplesmente falou assim: o meu carro. E virou as costas e saiu andando. E eu pedi socorro e logo após disso eu apaguei e fui acordar já no Hospital do Trabalhador. 4 dias depois do acidente, Marcelo esteve na delegacia de trânsito e foi ouvido pelo delegado responsável pelo caso. O empresário e o advogado dele saíram sem falar com a imprensa. O suspeito, ele acabou no seu interrogatório afirmando que o seu celular estaria sem bateria e que ele não encontrou ninguém na via pública. Por isso ele teria voltado à empresa onde ele estaria anteriormente. No entanto, o relato dessa testemunha contradiz essa versão, tanto que informa que ele estaria manuseando o seu aparelho celular e também a própria testemunha teria indagado se estava tudo bem. Ao contrário do que ele disse, que eu não teria encontrado ninguém em via pública. Mas no dia 3 de setembro, Bernadette teve uma parada cardíaca e não resistiu. De acordo com o perito forense, foram analisados 3 pontos importantes desse acidente: a sinalização do entorno, os veículos envolvidos e os motoristas. Numa desses três fatores, você vai encontrar a causa do acidente de trânsito. Aqui a gente tinha poucos elementos, porque como não foi relevado pela perícia criminal no dia dos fatos, a gente encontrou alguns elementos. E com esses elementos, a gente reconstituiu o acidente e determinou a causa dele, né? Baseado, como eu te falei, fundamentalmente no estudo da sinalização de trânsito que existe no local. Tá? Ou seja, essa sinalização ela está correta aqui no local. Ela está correta, ela está visível e perceptível para qualquer um dos usuários dessa via, tanto da Rua Amazonas quanto da Rua Acre. As imagens das câmeras de segurança também foram analisadas pelos peritos. A pessoa que está aqui, com o veículo parado, já consegue visualizar um veículo que vem a 80 metros. Tá? Quando a gente fez a mesma coisa com a via da caminhonete, a gente viu que a visibilidade é um pouco menor, é reduzida. Por quê? Porque o motorista da caminhonete, ele tem visão a 20 metros. Outra das coisas fundamentais que a gente vê no vídeo é que o motorista da caminhonete, quando ele enxerga a situação, quando ele consegue enxergar a situação, ele desacelera seu veículo, né? Mesmo assim ele não consegue evitar o acidente, a colisão. Foram quase 30 páginas de cálculos e análises para concluir as causas do acidente. Chegamos à conclusão que esse acidente se deu pura e exclusivamente pelo desrespeito
a essa placa de sinalização vertical e essa horizontal, que o Código Brasileiro de Trânsito diz que o usuário da via, o condutor, o motorista, ele deve parar, não deve diminuir a marcha. Nessa, o código é bem claro. Além disso, desse sinal de pare que está já aqui no cruzamento... A motorista vinha por essa rua. A motorista vinha pela Rua Acre. Você tem 50 metros antes, você tem uma placa avisando justamente dessa outra placa. E que você deve parar nessa esquina, tá? A gente fala de parar, de deter a marcha, não de diminuir. Analisando as imagens do vídeo, a gente viu que ela não parou, ela avançou, ela sequer deteve a marcha, tá? Então ela invadiu a pista preferencial, e foi ali onde se deu justamente a colisão. Enquanto estávamos gravando, uma das testemunhas do acidente que tirou a vida de Bernadette veio conversar com a gente. E ela afirmou que o local virou pista de corrida. A primeira sinalização está lá embaixo, né, ainda onde é Niepce ali, né, Niepce, a 50 quilômetros. Mas eles jamais passam aqui a 50 quilômetros, né? Eles já passam a 70, 80, 90. É realmente uma pista de corrida. A professora acredita que o motorista da Land Rover estava acima da média permitida ali, que é de 50 km por hora. Se o condutor do outro veículo não tivesse numa velocidade a mais do que o permitido numa via, ela não teria acontecido. Porque os peritos falam, né, da visibilidade. Bem, ela passou, eu tenho as imagens também, vi as imagens, né? Mas não teria tido. Não houve frenagem, nem de nenhum dos carros. Nesta quinta-feira, o processo foi remetido à primeira vara do Tribunal do Júri. O advogado que representa a família da vítima não acredita que essa perícia encomendada vá mudar os rumos do julgamento. A Bernadette, ela comete nesse ato uma infração de trânsito, que não é nada de conduta criminal e nem processada seria. Se pega em flagrante, pagaria apenas uma multa, se na flagrância dessa infração de trânsito. Já a conduta do Marcelo, segundo a própria Bernadette, segundo testemunhas, segundo circunstâncias anteriores, elementos probatórios aí com bastante propriedade, a infração do cometimento de vários crimes. Crime de omissão de socorro, crime de dirigir sob influência de álcool, crime de não permanecer no local do acidente com vítima. Então, situações que até agora temos pautadas pelo próprio Ministério Público, que opina no mesmo sentido já, e também o Poder Judiciário, que declina a competência da vara de acidentes de trânsito para a vara do Tribunal do Júri.